Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão brincando bastante em casa, se divertindo muito com o papai e com a mamãe? Aguenta firme, hein? Já tá acabando esse tempo de ficar em casa sem ir pra escola. E logo, logo vocês já vão poder ver os amiguinhos, já vão poder brincar na escola, aprender bastante, vai ser muito bom. Aguenta firme que já tá acabando, tá bom? Hoje o tio Heitor vai contar uma história pra vocês muito legal. Uma história muito divertida. Na verdade, é uma história que ensina pra gente uma coisa que é meio difícil de aprender, que é obedecer. Às vezes a gente desobedece o papai, a mamãe, e às vezes tem algumas coisas que acontecem, né? Quando a gente desobedece. E eu vou contar a história de uma pessoa que desobedeceu a Deus, que é o Jonas. Olha ele aqui. Esse é o Jonas. O Jonas recebeu uma mensagem de Deus pedindo para ele ir até uma cidade muito grande, uma cidade muito bonita. Mas nessa cidade tinha algumas pessoas que não obedeciam a Deus. E essas pessoas não agradavam a Deus porque elas andavam longe de Deus. É essa cidade aqui, ela se chama Nínive. Olha só que legal. Tá vendo? Essa cidade Nínive tinha muita gente que desobedecia a Deus. E Deus ficava muito triste com isso, porque quando a gente desobedece, Deus fica muito entristecido com a gente. Então, Deus chamou Jonas e pediu para ele ir até Nínive e dar um recado para Nínive. Mas Nínive era uma cidade que não gostava muito da cidade de Jonas. Eles eram inimigos. E Jonas ficou com medo. Ele ficou com muito medo de ir dar o recado de Deus para essa cidade e o pessoal dessa cidade, as pessoas dessa cidade tratarem ele muito mal. E ele ficou com muito medo. E sabe o que ele resolveu fazer? Ele resolveu não obedecer a Deus. Ele teve uma ideia meio ruim. Porque desobedecer a Deus nunca é uma ideia boa, né? E nem desobedecer o papai e a mamãe, né? Ele teve uma ideia muito ruim, que em vez dele ir para Nínive, que é essa cidade, ele falou, eu vou para uma outra cidade, eu vou fugir. E acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou para uma cidade tão longe, mas tão longe, mas tão longe de Nínive, que Deus não vai nem me encontrar. Só que Deus sabe de tudo, né? Deus é muito inteligente, Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, não dá para esconder nada de Deus. E Jonas achou que ia conseguir esconder isso de Deus. Aí ele foi lá no porto, no lugar que a gente sobe nos barcos, e ele entrou num barco que ia para uma cidade bem longe de Nínive, porque ele não queria ir para Nínive e não queria obedecer a Deus. Aí ele entrou no barco e ele falou, pronto, resolvi meu problema. Só que na verdade o problema só estava começando. Quando ele estava no barco, ele resolveu dormir. E ele foi lá junto com as caixas lá que estavam as comidas e as coisas guardadas. Ele colocou um paninho no chão, fez um travesseirinho para ele, deitou bem gostosinho assim para dormir. E aí ele começou a dormir. E aí de repente começou uma chuva muito forte. O barco começou a balançar para um lado. E o barco balançava para o outro. E balançava para um lado. E balançava para o outro. E muito vento. E o barco já estava quase afundando. O barco já estava assim já, ó. Quase afundando, ó. Quase. Aí as pessoas que estavam dentro do barco falaram assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será que Deus está castigando a gente? Será que... por que essa chuva está acontecendo tão forte? E eles chamaram o Jonas e falaram, Jonas, olha o que está acontecendo, está chovendo muito, a gente vai morrer. Eles ficaram assim desesperados, porque eles estavam com muito medo de morrer. E aí sabe o que Jonas percebeu? Ele percebeu que estava chovendo daquele jeito, porque Deus estava muito bravo, muito triste com o que Jonas tinha feito, porque ele estava desobedecendo a Deus. E Deus fica muito triste. E quando a gente desobedece a Deus,
acontecem algumas coisas por causa da desobediência da gente. O pecado traz algumas coisas que não são legais para a vida da gente. Então, Jonas percebeu que se ele continuasse naquele barcão, daquela chuva, daquele jeito, o barco ia afundar e todo mundo ia morrer. Aí sabe o que Jonas fez? Falou, já sei, eu vou resolver o problema, eu vou pular no mar. E aí eu vou sair do barco para essas pessoas aqui não morrerem porque eu desobedeci a Deus. E aí Jonas pegou e pulou do barco, ficou longe do barco e o barco foi embora. Depois que o barco foi embora, as águas se acalmaram. O mar ficou tranquilo e as pessoas não morreram. Mas Jonas tinha mergulhado no mar e ele estava muito nervoso, quase afogando. E aí sabe o que aconteceu? De repente ficou tudo escuro. Jonas achou que ele tinha morrido. Falou, meu Deus, será que eu morri? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu com Jonas? Ele foi engolido por um peixão. Olha aqui o peixão engolindo o Jonas. Ele engoliu o Jonas assim numa bocada só. E aí o Jonas rolou pra dentro da barriga de um peixe muito grandão, muito grandão. E tava muito escuro. Tava muito escuro, muito escuro, muito escuro. E Jonas não sabia se ele tinha morrido, ele não sabia se ele tava debaixo da água, ele não sabia o que tava acontecendo. E aí ele percebeu que ele já não tava mais, ele tava conseguindo respirar. Ele percebeu que ele tava em algum lugar. Mas estava muito escuro. E ele estava dentro da barriga do peixe. Estava aqui dentro assim, ó. E o peixe engoliu ele e saiu para nadar por aí com o Jonas dentro da barriga dele. Aí, Jonas percebeu que ele estava errado. Ele percebeu que ele precisava pedir perdão para Deus. Porque quando a gente peca, quando a gente faz um pecado, quando a gente comete um erro, a gente pode qualquer hora pedir perdão para Deus. E aí Jonas fez isso. Jonas pediu perdão para Deus. Falou, Senhor, me perdoa. E sabe quanto tempo ele ficou orando, pedindo perdão para Deus? Ele ficou 3 dias orando no escuro, dentro da barriga do peixe. Imagina só, 3 dias dentro da barriga de um peixe. Deve ficar com medo, né? Eu ia ficar com muito medo de ficar dentro da barriga de um peixe 3 dias. Eu acho que eu ia ficar orando também, porque eu ia ficar bem preocupado e eu ia ficar pedindo para Deus me salvar. E aí Jonas ficou orando dentro da barriga do peixão. Aí Deus permitiu que esse peixão cuspisse o Jonas fora. Falou assim, não quero mais. Cuspiu o Jonas fora. E aí o Jonas foi rolando assim e ele caiu numa praia. Ele conseguiu chegar numa areia. E ele olhou e falou, meu Deus, Deus me salvou. E aí Jonas ouviu a voz de Deus falando assim, Jonas, você me desobedeceu. Eu tinha mandado você ir lá para Nínive, para você. Opa, peraí, tá de ponta cabeça. Aqui, eu tinha falado para você ir para Nínive, para você falar para as pessoas lá que eu amo elas e que elas estão desobedecendo, mas eu quero que elas se arrependam e eu quero que elas fiquem perto de mim. E você não foi lá dar o recado que eu pedi para você dar. Você foi para outro lugar e eu quero que você vá lá. Eu vou te dar uma oportunidade de obedecer de novo. E eu quero que você vá lá. E sabe o que Jonas fez? Jonas falou assim para Deus. Tá bom, Deus. Eu vou, a ele falando com Deus. Eu vou lá em Nínive e eu vou falar com o pessoal de Nínive que você ama eles. E que é para eles se arrependerem do pecado deles e voltar a ficar pertinho de você, Deus. Aí Jonas foi para Nínive e falou para aquelas pessoas do amor de Deus. E sabe o que é muito legal nessa história que a gente consegue aprender? A gente consegue ver, primeiro, que não vale a pena desobedecer nem a Deus e nem ao papai e à mamãe, né? Que isso pode trazer algumas coisas para a nossa vida que não é legal, que nem o Jonas, que ficou com bastante medo. A gente, quando desobedece o papai e a mamãe, a gente tem muito medo de tomar uma bronca, não tem? Então com Jonas foi a mesma coisa, ele tomou uma bronca de Deus. Então a gente aprende que não pode fazer isso, não pode desobedecer. E a gente aprendeu também
que Deus ama a gente mesmo a gente sendo errado, a gente cometendo erros. A gente pode pedir perdão. E sabe por que a gente pode pedir perdão para Deus? Sabe por que a gente pode chegar perto de Deus e falar: Deus, desculpa, eu desobedeci? Porque ele... Vou tirar o Jonas aqui agora. Porque ele fez uma coisa muito legal pela gente. Sabe o quê? Ele mandou Jesus. Olha só. Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. E depois que ele morreu na cruz, ele ficou assim, não, ele morreu na cruz e depois ele ressuscitou. E ele está vivo, ele subiu para o céu. E ele vai voltar. E ele fez isso, sabe por quê? Porque ele ama muito a gente. Ele ama muito você. Ele ama muito seu irmão. Ele ama muito seu papai. Ele ama muito sua mamãe, seus amiguinhos da escola. E Deus mandou Jesus na terra para salvar a gente dos nossos pecados. E por isso a gente pode pedir perdão para Deus. E ele vai dizer pra gente a mesma coisa que ele disse pro pessoal de Nínive, quando ele mandou Jonas lá. Olha, vocês desobedeceram, mas eu amo tanto vocês que eu perdoo o erro que vocês cometeram, o pecado que vocês fizeram, eu perdoo e eu quero ficar bem com vocês de novo. Então vem cá, me dá um abraço. E é isso que Deus fala pra gente. Então a gente aprende que o amor de Deus é maior do que tudo que existe. Maior que um elefantão grandão. Essa foi a história de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês contem pro papai e pra mamãe de vocês. Eu espero que vocês contem pros amiguinhos de vocês quando vocês voltarem pra escola, pro irmão de vocês, pro primo de vocês, pra avó de vocês, pra todo mundo quando tudo isso passar. Aguenta firme, hein, que já tá acabando, tá bom? O tio ama muito vocês. Deus abençoe. Um beijo, tchau!